Querido povo de Deus, graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus faça brilhar as suas graças, suas bênçãos em nossos corações, em nosso lar e em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, somos convocados por Jesus Cristo, iluminados pelo Santo Espírito de Deus, para nos sintonizarmos com as suas santas palavras, a palavra do dia, o Evangelho do dia que nos ilumina, nos guia e nos purifica na presença de Deus, que é o nosso Senhor. Portanto, o Evangelho de hoje que nós vamos ouvir é o Evangelho de Mateus 16, de 13 a 19. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhes Jesus: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado irmão e irmã, vamos nos iluminar por essa palavra tão bonita do Evangelho de hoje. Isto é porque hoje nós celebramos a Cátedra de Pedro. Pedro, o primeiro Papa da Igreja, e a sua cátedra em Roma. Então, hoje representado pelo Santo Padre, o Papa, o nosso Papa Francisco, que representa então esta autoridade da Igreja confiada por Jesus Cristo, confiada a Pedro. O Papa é Pedro, o Papa é pedra, A pedra angular é Jesus, mas a pedra da coluna principal da Igreja é o Papa. Então nós precisamos entender isto. Essa leitura nos traz uma alegoria, nos traz uma metáfora, assim, muito bem declarada, sobre a missão de Jesus, a missão da igreja e dos apóstolos. Por isso nós fazemos parte de uma igreja apostólica romana, porque ela é edificada em Jesus com um segmento no trabalho apostolado, representado pelo discípulo maior, pelo apóstolo maior, que é então Papa. Então nós vimos aqui nessa leitura algumas situações que Jesus faz com seus discípulos para esclarecer melhor a missão dele e a missão deles, dos discípulos, ou seja, a nossa missão como igreja. Primeiro Jesus faz uma pergunta: o que o povo diz quem ele é? Então, para o povo faz a sua imaginação, faz a sua avaliação sobre a pessoa de Jesus. Mas, no geral, para o povo, Jesus é o profeta. Jesus é o profeta, podemos dizer assim. Então, isso quer dizer que Jesus é aquele que vai concluir a missão profética do Antigo Testamento. O profeta dos profetas, Senhor dos senhores. Então, eles vão dizer que é João Batista, que é Elias ou é Jeremias, mas tudo estão numa linha profética. Então, eles olham Jesus, eles escutam a sua palavra e sabem que Jesus é um bom profeta. Mas para saber realmente qual é a verdadeira missão de Jesus, qual é a importância de Jesus e quem ele é de fato, é preciso ter uma intimidade intrínseca com ele. E essa intimidade só tem quem convive com ele diretamente. E quem que está convivendo com Jesus diretamente? São os seus apóstolos. Por isso Jesus faz a pergunta para eles: e para vocês? Quem diz que eu sou? Então Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, ter essa convicção de quem é Jesus não é muito fácil. É preciso ter uma intimidade profunda com ele. E para nós a pergunta fica: qual é a nossa intimidade que nós estamos tendo com Jesus? Que a intimidade de ter a confiança em Jesus não é só dizer eu confio, eu creio, eu acredito, eu amo Jesus.
eu rezo, eu tenho a minha religião, a minha igreja, eu dou testemunho. Vai além disso, vai muito além, vai entrar dentro da força do projeto salvador dele, compreender o seu projeto, a sua missão, a sua ação libertadora, compreender pela força do Espírito Santo esta missão salvífica de Deus realizada na pessoa de Jesus. Por isso que quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus vai logo dizer que não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Foi o Espírito de Deus que te soprou. Porque entender Jesus na íntegra, o seu projeto, a sua missão, é preciso ter uma intimidade. Mas nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, temos que fazer a experiência da intimidade com Ele. E essa experiência da intimidade com Ele está na escuta da palavra, na vivência da oração, no testemunho da caminhada de fé na igreja, na comunidade e nas celebrações eucarísticas, onde Ele se faz presente no pão eucarístico, o pão da vida. Então isso é importante saber, essa missão de Jesus, essa importância dele na nossa vida, na vida de cada um, para que nós possamos dar bons testemunhos. Mas então, Jesus vai dizer, tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Vejamos que esse evangelho, já falei, apresenta assim uma metáfora, né? Um monte de metáfora. Vai falar que pedra viva, vai falar o céu, a terra, as chaves, as portas, a igreja, as portas do céu, eu te darei as chaves, a minha igreja. Então, quer dizer, essas coisas, essas palavras que identifica para nós um simbolismo muito importante, tá? As chaves dos céus, porque na igreja terrena, na igreja missionária aqui, nós temos também a chave do reino de Deus, que é a fé. Mas ele está falando dessa igreja da Jerusalém Celeste, da Jerusalém Celestial. Então é importante que a chave do reino de Deus é só Jesus que tem, só ele tem o poder. Por isso ele vai dizer, o poder do inferno não prevalecerá. Então o poder do inferno não prevalecerá, porque tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, o que desligado na terra será desligado nos céus. Então essa ligação, céu, terra, igreja, missão, discípulo e Jesus Cristo, que é o chefe, que é o Senhor dos Senhores. É o Filho de Deus vivo, é o Messias, como disse Pedro. Que nós possamos afirmar isso no nosso testemunho de fé, afirmar isso na nossa fé na igreja, a nossa fé no trabalho apostolado de Jesus, confiando na missão salvadora de Deus, revelada nos seus discípulos, nos seus apóstolos, naqueles que anunciam a sua palavra com fé e que dão testemunho de cada dia dessa graça santificadora de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, hoje e sempre. Louvado seja. Um grande abraço.